O turno da meia-noite. Era o turno da meia-noite, aquele período nebuloso entre o cair da noite e o raiar do dia. João havia começado a trabalhar no posto de gasolina da Avenida Paulista fazia alguns meses. O emprego era simples, mas as horas eram solitárias e, às vezes, aterradoras. Ele precisava desse segundo emprego para complementar a renda e pagar as contas que se acumulavam mês após mês. Na maioria das noites, João passava o tempo arrumando as prateleiras, varrendo o chão sujo e atendendo os poucos clientes que apareciam para abastecer ou comprar uma cerveja. Porém, por volta do segundo mês, ele notou um homem que vinha regularmente ao posto. Sempre às 2 horas da manhã, o homem chegava, comprava uma cerveja e saía. O homem era alto, cerca de 1,80 m, com cabelos longos e desgrenhados que pareciam não ver um pente há décadas. Ele nunca comprava gasolina, apenas a cerveja, e sua presença começava a perturbar João. Em uma noite particularmente silenciosa, o homem finalmente quebrou a rotina. Aproximou-se do balcão com sua habitual cerveja e perguntou o nome de João. João, e respondeu ele, tentando manter um tom de indiferença. João, eu gosto disso, e disse o homem com um sorriso sinistro enquanto abria a cerveja e saía da loja, falando consigo mesmo. Ele claramente estava embriagado. Naquela noite, a curiosidade tomou conta de João. Ele espiou pela janela e viu o homem desaparecendo na escuridão da rua, sem nunca se aproximar das bombas de gasolina. Nos dias seguintes, o homem continuou a aparecer, cada vez mais bêbado. Algumas noites, ele se encostava nas prateleiras, murmurando coisas incompreensíveis. Outras vezes, ele ficava simplesmente parado, encarando a parede. Sempre que entrava, saudava João com um "Oi, João", de um jeito que fazia o coração do atendente acelerar. Certa noite, João decidiu perguntar o nome do homem. "Qual é o seu nome?" perguntou, tentando parecer casual. O homem demorou alguns segundos para responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Carlos", disse ele finalmente, com um sorriso torto. Algo no jeito que ele disse seu nome fez João duvidar da veracidade. Sentiu que Carlos era um nome falso, algo improvisado. Uma noite, uma tempestade terrível assolou a cidade. A chuva caía pesada e o vento uivava como uma criatura desesperada. O movimento no posto de gasolina era ainda mais escasso do que o normal. João estava absorto em seus pensamentos quando ouviu o sino da porta tocar. Imaginou que seria Carlos, mas o que viu o fez gelar. Carlos estava lá, encharcado da cabeça aos pés, sem casaco ou guarda-chuva. Ele parecia um espectro, uma figura assombrada pela noite. Seus olhos estavam vazios, fixos na parede à sua frente. João engoliu em seco. "Carlos, você está bem?" perguntou, hesitante. Carlos não se moveu. Após um momento, disse: "Fiz algo muito ruim." O coração de João disparou. Sentia que algo terrível estava para acontecer. "O que você fez?" perguntou, a voz tremendo. Carlos virou a cabeça lentamente, os olhos cheios de uma fúria contida. "Preciso de um lugar para me esconder", disse ele, antes de se dirigir ao corredor que levava aos banheiros. João ficou paralisado por alguns instantes, a mente tentando processar a situação. Finalmente, decidiu que era hora de agir. Pegou a lanterna que guardava atrás do balcão e seguiu em direção ao corredor dos banheiros. O medo fazia suas pernas tremerem, mas ele sabia que precisava verificar. Os 2 banheiros estavam abertos e vazios. A porta para o depósito estava entreaberta. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele entrou, a lanterna iluminando o caminho à sua frente. O som de gotas caindo e de sapatos molhados ecoava pelo depósito. O coração de João batia tão rápido que ele mal conseguia respirar. "Carlos!" chamou, a voz saindo fraca. De repente, um grito ensurdecedor rompeu o silêncio. Carlos surgiu das sombras, os olhos arregalados, e avançou sobre João, gritando:
Eu vou te matar. João conseguiu empurrar Carlos para longe e correu em direção à entrada do posto. Pegou sua jaqueta de chuva e correu para o carro, ligando para a polícia enquanto dirigia em direção à segurança. Não demorou para que a polícia chegasse ao posto. Eles encontraram Carlos escondido no depósito, parecendo um animal encurralado. Seus olhos estavam dilatados, indicando que estava sob o efeito de alguma substância. Quando João relatou o ataque e o comportamento estranho de Carlos, os policiais o levaram para a delegacia. Um mês depois, João recebeu a notícia que o fez desistir de trabalhar no turno da meia-noite para sempre. Carlos, cujo verdadeiro nome era Roberto, havia brutalmente assassinado sua ex-mulher naquela mesma noite em que apareceu encharcado no posto de gasolina. A revelação foi um golpe para João, que nunca mais conseguiu esquecer o olhar vazio e ameaçador de Carlos. Desde então, ele evitou trabalhos noturnos e lugares isolados, sempre lembrando do terror daquela noite. Assim, a rotina de João no turno da meia-noite terminou em um pesadelo que ele nunca mais conseguiria apagar de sua memória. O intruso no carro. Era uma noite de sábado qualquer. Pedro dirigia pelas ruas vazias de São Paulo, voltando para casa após uma longa noite com os amigos. Os encontros semanais em parques e estacionamentos tinham se tornado um hábito desde os tempos de adolescência. Agora, em seus 20 e poucos anos, ainda mantinham a tradição de ficar fora até altas horas, conversando sobre a vida, rindo das lembranças e fazendo planos para o futuro. As ruas estavam desertas, um cenário comum para as 3 da manhã. A cidade que nunca dorme estava, pelo menos por algumas horas, em um silêncio inquietante. Pedro sentia o peso do cansaço em seus olhos, mas sabia que precisava abastecer o carro antes de seguir para casa. O ponteiro do combustível estava perigosamente próximo do zero. Ele avistou um posto de gasolina que conhecia bem, uma pequena estação de serviço na periferia, onde costumava parar quando voltava à tarde. Gostava da tranquilidade do lugar, sem filas ou movimentação. Estacionou ao lado da bomba e saiu do carro, caminhando em direção à loja de conveniência para pagar pelo combustível. Enquanto caminhava, Pedro percebeu a presença de um homem. Ele era baixo, vestia um moletom com capuz que escondia parcialmente seu rosto. O homem parou no meio do caminho e encarou Pedro com olhos que brilhavam à luz fraca do poste. Pedro tentou ignorar, mas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algum problema? Perguntou Pedro, tentando soar confiante. O homem nada respondeu, apenas continuou a encará-lo, como se estivesse avaliando cada movimento. Pedro acelerou o passo e entrou na loja de conveniência, sentindo-se aliviado por estar momentaneamente longe do olhar penetrante daquele estranho. Dentro da loja, Pedro encontrou o atendente, um senhor de meia-idade com um semblante amigável. Decidiu comprar um bilhete de loteria além de pagar pelo combustível, na esperança de que a sorte mudasse seu destino. Após concluir a compra, voltou para o carro com a sensação incômoda de estar sendo observado. Olhou ao redor do posto antes de começar a encher o tanque, mas não viu sinal do homem do moletom. Respirou aliviado e começou a encher o tanque, os olhos constantemente vasculhando a escuridão ao seu redor. Terminado o abastecimento, ele entrou no carro e trancou as portas, finalmente sentindo-se seguro. Pedro dirigia pela avenida deserta, os pensamentos já voltados para a cama confortável que o aguardava em casa. Estava quase na metade do caminho quando ouviu um ruído estranho vindo do banco traseiro. O coração disparou e um frio percorreu sua espinha. Olhou pelo retrovisor e o que viu fez gritar tão alto que seus pulmões doeram. Havia alguém no banco traseiro. O homem do moletom estava ali, com um sorriso perturbador no rosto, encarando Pedro através do espelho. Que porra é essa? Gritou Pedro, pisando no freio com toda a força. O carro derrapou e parou bruscamente no meio da rua. Pedro abriu a porta e saiu correndo, gritando por ajuda. Sabia que a essa hora poucas pessoas estariam acordadas, mas tinha esperança de que alguém escutasse seus gritos. Enquanto Pedro corria, o homem do moletom saiu do carro, caminhando calmamente em sua direção.
parecia estar se divertindo com o pânico de Pedro. O medo tomou conta de Pedro quando o estranho disse: "Eu poderia ter cortado sua garganta." Ouvindo isso, Pedro parou e olhou ao redor, procurando alguma forma de defesa ou uma rota de fuga. O homem não parecia estar com pressa, o que tornava a situação ainda mais aterrorizante. "O que você quer?" perguntou Pedro, tentando manter a voz firme. "Apenas uma conversa", respondeu o homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Mas você parece muito nervoso." Nesse momento, as luzes de algumas casas ao redor começaram a se acender. Vizinhos curiosos saíam de suas casas para ver o que estava acontecendo. O homem olhou ao redor, notando as pessoas que começavam a aparecer. Ele deu alguns passos para trás, ainda com aquele sorriso sinistro. Vendo que o homem estava se afastando, Pedro começou a gritar por ajuda mais uma vez. Algumas pessoas se aproximaram, perguntando se ele estava bem. Antes que pudessem fazer mais perguntas, o estranho começou a correr, desaparecendo na escuridão da noite. Pedro estava tremendo, ainda sob o efeito do susto. Os vizinhos tentavam acalmá-lo, mas ele mal conseguia articular o que havia acontecido. Apenas repetia que havia um homem em seu carro, que tinha sido ameaçado. "Eu estava no posto de gasolina e ele deve ter entrado no carro enquanto eu pagava", e Pedro dizia, ainda em choque. A polícia foi chamada e chegou rapidamente. Pedro deu seu depoimento, ainda abalado. Os policiais vasculharam a área, mas não encontraram sinal do homem do moletom. A única coisa que puderam fazer foi aconselhar Pedro a ter mais cuidado e a verificar sempre o carro antes de entrar. Pedro voltou para casa escoltado pela polícia, mas aquela noite o marcaria para sempre. A sensação de vulnerabilidade, o medo de que algo assim pudesse acontecer novamente, o acompanhariam por muito tempo. Ele começou a evitar dirigir tarde da noite e sempre trancava as portas do carro, mesmo durante o dia. Os dias se passaram, mas Pedro não conseguia esquecer a sensação de terror que sentiu ao ver o homem no banco traseiro. Começou a frequentar sessões de terapia para lidar com o trauma, mas as noites solitárias continuavam a ser um desafio. Ele não conseguia mais relaxar, sempre atento a qualquer som ou movimento suspeito. Sua vida social também foi afetada. Parou de sair com os amigos até tarde, preferindo a segurança de sua casa. Sempre que precisava sair, certificava-se de que alguém estivesse com ele. A experiência o transformou em uma pessoa mais cautelosa, quase paranoica. Certa noite, Pedro estava em casa, assistindo televisão, quando ouviu um barulho vindo da garagem. O coração disparou. Pegou uma faca na cozinha e lentamente foi até a garagem, cada passo pesado com a expectativa de encontrar algo terrível. Ao abrir a porta, viu que a garagem estava vazia. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas ele se forçou a respirar fundo e acalmar-se. Verificou todas as portas e janelas, certificando-se de que estavam trancadas. Voltou para a sala e tentou se concentrar na televisão, mas o medo persistia. Cada som, cada sombra parecia ser uma ameaça. A experiência daquela noite havia deixado cicatrizes profundas. Depois de meses de terapia, Pedro finalmente decidiu que precisava enfrentar seus medos de frente. Voltou ao posto de gasolina onde tudo havia começado. Era uma noite clara e ele sentia o coração bater mais rápido a cada quilômetro que se aproximava. Quando chegou, o lugar parecia ainda mais assustador do que ele se lembrava. Estacionou o carro e entrou na loja de conveniência, onde encontrou o mesmo atendente de antes. O homem sorriu para ele, mas Pedro podia ver a preocupação em seus olhos. "Você está bem, rapaz?" perguntou o atendente. Pedro assentiu, comprou uma água e voltou para o carro. Sentou-se ao volante, respirando fundo e tentando acalmar-se. Olhou pelo retrovisor e, desta vez, não viu nada além de seus próprios olhos refletidos de volta. Com o tempo, Pedro começou a recuperar sua confiança. Continuou a ir ao posto de gasolina, sempre em horários diferentes, forçando-se a enfrentar o medo. Cada visita era um pequeno passo rumo à superação do trauma.
A vida começou a voltar ao normal, mas Pedro sabia que nunca seria o mesmo. A experiência o havia mudado, tornará-o mais vigilante e consciente dos perigos ao seu redor. Mas também o tornará mais forte, capaz de enfrentar seus medos e seguir em frente. Assim, Pedro continuou sua jornada, carregando consigo as cicatrizes daquela noite, mas também a força que descobriu em si mesmo. Uma força que o ajudaria a enfrentar qualquer coisa que o futuro lhe reservasse. O mistério do posto abandonado. Era uma madrugada chuvosa quando Carlos e seu pai pararam no antigo posto de combustível na estrada deserta que ligava Belo Horizonte ao interior de Minas Gerais. Carlos, com seus 8 anos de idade, estava sonolento no banco de trás do carro. Eles sempre paravam naquele posto para abastecer e usar o banheiro antes de continuar a longa viagem até a fazenda da família. O posto era pequeno, com uma única bomba de gasolina e uma loja de conveniência que parecia ter saído diretamente dos anos 60. A iluminação fraca e a atmosfera solitária do lugar sempre davam um tom levemente assustador, mas Carlos já estava acostumado. Naquela madrugada, no entanto, algo estava diferente. Quando chegaram ao posto, não havia sinal do atendente que normalmente estava lá, um senhor chamado seu Antônio. O carro deles era o único no local, e a escuridão ao redor era perturbadora. O pai de Carlos buzinou algumas vezes, mas ninguém apareceu. Ele decidiu sair do carro para verificar. Carlos, curioso, ficou olhando pela janela traseira enquanto seu pai caminhava em direção à pequena loja de conveniência. Após alguns minutos, o pai de Carlos voltou ao carro, visivelmente preocupado. Estranho, e não tem ninguém aqui. E a porta está trancada. Vamos precisar encontrar outro lugar para abastecer. Quando o pai de Carlos se preparava para voltar ao carro, um som abafado veio de dentro da loja. Parecia um gemido ou um grito distante. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pai, você ouviu isso? O pai de Carlos olhou em volta, tentando identificar a origem do som. Ele pegou uma lanterna no porta-luvas e caminhou de volta para a loja. Dessa vez, Carlos o seguiu, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. A porta da loja estava realmente trancada, mas havia uma janela lateral semi-aberta. O pai de Carlos, com alguma dificuldade, conseguiu abrir a janela e entrou, seguido pelo filho. Dentro da loja, a cena era ainda mais perturbadora. As prateleiras estavam desarrumadas, com produtos espalhados pelo chão. A luz piscava, criando sombras dançantes que aumentavam a sensação de terror. Foi então que Carlos viu. Atrás do balcão, em um canto escuro, estava seu Antônio, amarrado e amordaçado, com os olhos arregalados de medo. Ele tentava se mexer, mas as cordas estavam apertadas demais. O pai de Carlos correu até seu Antônio e começou a desamarrá-lo. Enquanto fazia isso, ele perguntou: "O que aconteceu aqui?" Seu Antônio, ainda trêmulo, conseguiu murmurar: Eles me pegaram, e 2 homens, e levaram todo o dinheiro, e me disseram que iam voltar." Antes que pudessem processar o que ele havia dito, a porta dos fundos da loja foi escancarada com um estrondo. 2 homens altos encapuzados entraram, segurando facas. Os olhos de Carlos se arregalaram de terror enquanto ele se escondia atrás do balcão. "O que vocês estão fazendo aqui?" Um dos homens gritou, avançando com a faca na mão. O pai de Carlos, embora aterrorizado, pegou um pedaço de madeira que estava no chão e se preparou para defender sua família. Os homens avançaram, e uma luta desesperada começou. Carlos, escondido, observava com o coração disparado. Seu Antônio, ainda fraco, tentou ajudar, mas foi empurrado para o chão. O pai de Carlos conseguiu acertar um dos homens na cabeça, derrubando-o, mas o outro se aproximou rapidamente. Foi então que Carlos, em um ato de coragem, pegou uma lata de óleo no chão e jogou em direção ao homem que avançava sobre seu pai. A lata acertou em cheio o rosto do agressor, que se desequilibrou, dando ao pai de Carlos a chance de desarmá-lo. Com os 2 homens imobilizados, o pai de Carlos chamou a polícia.
As autoridades chegaram rapidamente e prenderam os invasores. Seu Antônio, embora abalado, estava a salvo. Você foi muito corajoso, filho, e disse o pai de Carlos, abraçando-o com força. Os policiais elogiaram a bravura da família e garantiram que os criminosos seriam levados à justiça. Depois daquela noite, Carlos nunca mais foi o mesmo. A experiência no posto de gasolina deixou marcas profundas, mas também ensinou a ele a importância da coragem e da união familiar. Eles continuaram suas viagens para a fazenda, mas nunca mais pararam naquele posto abandonado. A história de Carlos e seu pai se espalhou pela cidade, tornando-se uma lenda local sobre coragem e sobrevivência. E, embora a lembrança daquela noite fosse aterrorizante, também servia como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da coragem e do amor familiar pode brilhar intensamente. Anos se passaram desde aquela noite fatídica, mas Carlos nunca esqueceu os eventos no posto de gasolina. Ele cresceu, formou-se e tornou-se policial, decidido a proteger outras famílias do terror que ele e seu pai enfrentaram. Certa noite, durante uma patrulha, ele passou pelo velho posto abandonado. O lugar estava fechado há anos, mas as memórias ainda estavam vivas em sua mente. Ele estacionou o carro e saiu, caminhando até a loja agora em ruínas. A lua cheia iluminava o lugar, e Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele ficou ali por alguns minutos, refletindo sobre o passado e o quanto havia mudado desde então. Antes de voltar para o carro, ele olhou uma última vez para a loja e sussurrou para si mesmo: "Nunca mais." E assim, Carlos voltou ao seu trabalho, com a certeza de que o passado pode ser um poderoso motivador, mas que o verdadeiro poder está em seguir em frente, com coragem e determinação. A noite do medo no posto abandonado. Pedro dirigia pela estrada deserta de uma região rural do interior de São Paulo. Eram 3 da manhã e ele estava cansado após um longo dia de trabalho. Ele era um representante de vendas e viajava frequentemente de uma cidade para outra, muitas vezes tarde da noite. Naquela madrugada, ele dirigia de volta para casa, ansioso para chegar logo e se jogar na cama. A estrada era uma reta interminável, ladeada por árvores altas que formavam um túnel escuro. Enquanto dirigia, Pedro percebeu que o combustível estava acabando. Olhou em volta procurando um posto de gasolina, mas não havia nada à vista. Continuou dirigindo, esperando encontrar algum lugar onde pudesse abastecer, até que avistou um pequeno posto de gasolina à beira da estrada, iluminado apenas por um letreiro velho e piscante. Pedro entrou no posto, que parecia abandonado. Havia 2 bombas de gasolina antigas e uma pequena loja de conveniência com as luzes fracas. Ele estacionou ao lado de uma das bombas e desceu do carro. O lugar estava silencioso, exceto pelo som do vento e o farfalhar das folhas das árvores. "Olá!" Pedro chamou, tentando encontrar alguém que pudesse atendê-lo. Não houve resposta. Ele se aproximou da loja de conveniência e espiou pela janela. O interior estava escuro e vazio. Ele decidiu entrar, esperando encontrar alguém no caixa ou pelo menos uma maneira de ligar a bomba de gasolina. Ao abrir a porta, um sino acima dela tocou, mas ninguém apareceu. Dentro da loja, o ar estava pesado e cheirava a mofo. As prateleiras estavam parcialmente vazias e cobertas de poeira. Pedro foi até o balcão, onde um velho telefone estava pendurado na parede. Ele pensou em usar o telefone para ligar para a polícia ou algum serviço de ajuda, mas não tinha certeza se funcionaria. Foi então que ele ouviu um som vindo dos fundos da loja, como se algo tivesse caído. Pedro hesitou por um momento, mas sua curiosidade o levou a investigar. Ele caminhou até a porta dos fundos, que estava entreaberta, revelando um corredor estreito e mal iluminado. Pedro caminhou pelo corredor, sentindo o coração acelerar a cada passo. No fim do corredor, havia uma porta que dava para um depósito. Quando ele empurrou a porta, encontrou um homem de meia idade, amarrado e amordaçado, com os olhos arregalados de medo. O homem parecia ferido e tentava se soltar das cordas que o prendiam. Pedro correu até ele e começou a desamarrá-lo.
O homem estava visivelmente aterrorizado e murmurava algo inaudível através da mordaça. Pedro finalmente conseguiu soltá-lo, e o homem se levantou com dificuldade, ainda tremendo. O que aconteceu aqui? Pedro perguntou, ajudando o homem a se equilibrar. Eles me pegaram, e o homem murmurou. 2 homens, e levaram todo o dinheiro, e disseram que iam voltar. Antes que pudessem continuar a conversa, a porta da frente da loja se abriu com um estrondo. 2 homens altos e encapuzados entraram, segurando facas. Eles olharam diretamente para Pedro e o homem, avançando lentamente. Pedro agarrou uma vassoura que estava encostada na parede e se preparou para se defender. O homem que ele havia desamarrado estava fraco demais para lutar, mas tentou se afastar dos agressores. Os 2 homens avançaram, e uma luta desesperada começou. Pedro conseguiu acertar um dos homens na cabeça com a vassoura, derrubando-o. O outro homem, porém, era mais ágil e se aproximou rapidamente, tentando acertar Pedro com a faca. Pedro desviou e, em um movimento desesperado, jogou a vassoura no chão e correu para a porta dos fundos, tentando escapar. Pedro e o homem correram pelo corredor estreito e saíram pela porta dos fundos, que dava para um campo aberto atrás do posto. Eles podiam ouvir os agressores correndo atrás deles, gritando ameaças. Precisamos de um carro. O homem disse, ainda ofegante. Pedro olhou em volta e avistou uma velha caminhonete estacionada atrás do posto. Ele correu até o veículo e tentou abrir a porta, que por sorte estava destrancada. O homem entrou no banco do passageiro, enquanto Pedro tentava ligar a caminhonete. O motor finalmente roncou, e eles aceleraram para longe do posto, com os agressores ainda correndo atrás deles. Pedro dirigiu o mais rápido que pôde pela estrada deserta, tentando colocar a maior distância possível entre eles e os agressores. Após alguns minutos, ele avistou as luzes de uma viatura policial ao longe. Pedro buzinou freneticamente e acenou para chamar a atenção dos policiais. A viatura parou e 2 policiais desceram, apontando suas lanternas para a caminhonete. Pedro e o homem desceram rapidamente do veículo, explicando a situação aos policiais. Os agentes chamaram reforços e prometeram que os agressores seriam capturados. Os policiais levaram Pedro e o homem para a delegacia mais próxima, onde puderam prestar depoimento e receber os cuidados necessários. Os agressores foram capturados algumas horas depois, tentando fugir pela estrada. A notícia sobre o ataque no posto de gasolina se espalhou rapidamente, e Pedro foi aclamado como um herói por sua coragem em ajudar o homem em apuros. Pedro nunca mais foi o mesmo após aquela noite. A experiência no posto de gasolina deixou cicatrizes profundas, mas também o fortaleceu. Ele continuou sua vida, determinado a não deixar o medo dominar seus pensamentos. A história de sua coragem se tornou uma lenda na pequena cidade, inspirando outros a serem valentes diante do perigo. Pedro decidiu que nunca mais faria viagens longas à noite, preferindo viajar durante o dia, quando a estrada era menos solitária e perigosa. Mas, apesar do trauma, ele sabia que tinha feito a coisa certa e que sua coragem tinha salvado uma vida. A lembrança daquela noite sempre estaria com ele, um testemunho de que mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem e a compaixão podem brilhar intensamente. Anos se passaram, e Pedro sempre evitou passar pela estrada onde o incidente ocorreu. Mas, certo dia, por um capricho do destino, ele se viu dirigindo por aquela mesma estrada. O posto de gasolina estava fechado há muito tempo, abandonado e coberto de ervas daninhas. Ele parou o carro e desceu, caminhando até o velho posto. A visão do lugar trouxe de volta todas as memórias daquela noite terrível. Pedro ficou parado ali por um momento, refletindo sobre o passado e o quanto tinha mudado desde então. Ele respirou fundo e voltou ao carro, sentindo uma estranha sensação de fechamento. O passado estava atrás dele, mas as lições aprendidas e a coragem demonstrada naquela noite permaneceriam com ele para sempre. Enquanto dirigia para longe, Pedro sabia que, independentemente dos desafios que enfrentasse, ele sempre teria força para superá-los.